Precisamos aceitar um fato da vida e aprender a lidar com ele. Preste muita atenção. Você que vive reclamando, por que a vida é tão injusta, tão difícil, por que isso me aconteceu, por que Deus permitiu aquilo. Preste muita atenção. Precisamos aprender a aceitar um fato e lidar com ele. Um fato da vida. Isso é imutável. Como o calor é quente e o frio é frio. Não existe outra verdade. Isto é um fato. Qual é o fato? O fato é que o mal existe no mundo. O mal existe neste mundo. E não por escolha de Deus. Preste muita atenção. Não por escolha de Deus, mas por escolha do homem. Deus deu ao homem o direito, é óbvio, porque ele tinha que dar ao homem. Muitos vão dizer assim, não, mas foi Deus que criou o diabo. Não, Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo cheio de luz. E Lúcifer escolheu se rebelar contra Deus. Deus não cria robôs. Quem cria robôs são os homens. Deus não cria robôs. Então, por que ele não cria robôs? Por que ele não programou o homem só para fazer o bem? Porque não há vantagem nenhuma em um amor onde não há escolha. A grande virtude do amor é escolher amar aquela pessoa em vez de outra. Quando eu escolhi amar a minha esposa, eu também escolhi deixar todas as outras mulheres do mundo. Escolhi uma e desprezei as outras. Ela fez o mesmo comigo. Quando nós cremos em Deus, nós estamos escolhendo a Ele, ignorando todos os outros falsos deuses deste mundo, inclusive o nosso desejo de ser Deus também, porque o ser humano, o homem também tem o desejo de ser Deus. Não foi esta a conversa da serpente com a mulher no jardim do Éden? Quando vocês comerem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão iguais a Ele, iguais a Deus? Ou seja, o ser humano também tem esse desejo. Mas quando a gente escolhe Deus como nosso único Senhor, o primeiro na nossa vida, o nosso soberano, então nós eliminamos todas as outras opções. E isso é amor. Isso é a escolha do amor. Por isso Deus nos criou com esse poder, essa capacidade de escolher. E para ter uma escolha, ele tinha que dar a outra opção. O que é que vocês querem? O bem ou o mal? Está aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu digo para vocês, não coma dela. Não comam dela, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Eu vou ler exatamente o que Deus falou. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, não foi escolha de Deus que o homem conhecesse o mal, que o mal entrasse no mundo. Foi escolha do homem. Então, por escolha do homem, o mal entrou no mundo e ele existe no mundo. Portanto, o que isso significa na prática para nós? Se o mal existe e está no mundo, o que nós temos que saber e fazer a respeito disso? Primeiro, saber que, ainda que não andemos de mãos dadas com o mal hoje, ainda que você não se misture com o mal e com os maus, porque estamos inseridos no mundo onde o mal existe, naturalmente nós vamos esbarrar nele. Nós vamos esbarrar no mal. Ou seja, nós vivemos em um mundo onde há violência, onde há injustiça, onde há coisas absurdas acontecendo debaixo do nosso nariz, do nosso lado, com o nosso vizinho, dentro da nossa casa, com a nossa família, não é verdade? O mal existe por quê? Porque o homem escolheu o mal e porque continua escolhendo o mal. Há pessoas no mundo que
continuam escolhendo o mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal continua sendo escolhida todos os dias por milhões e bilhões de pessoas neste mundo. Apesar de toda a destruição que o mal tem feito, ao longo dos milênios, ao longo da história, o ser humano, que se julga tão inteligente, age com total estupidez e continua escolhendo o mal. Já viu que o mal não funciona. Já viu que o mal só traz sofrimento, desgraça, mas continua escolhendo o mal e não escolhe o bem. Então, muitas pessoas neste mundo vivem assim, escolhendo o mal todos os dias. Nós estamos no meio delas. E por isso, mesmo que nós não escolhamos o mal, nós vamos esbarrar com aquelas pessoas que andam de mãos dadas com o mal. E isso traz situações, circunstâncias inerentes ao mundo que escolheu o mal acima do bem. Então, isso é um fato que você tem que entender. Por que coisas ruins acontecem nesse mundo? Até mesmo para pessoas que são do bem, porque nós estamos inseridos em um mundo onde o mal existe e é praticado, infelizmente, pela maioria das pessoas que não escolhe a Deus. Então, o que eu posso fazer? Você pergunta. Então, bispo, então não tenho o que fazer? Só aceitar o mal? Não, tenho o que fazer. A palavra de Deus nos ensina que se nós quisermos evitar o mal ao máximo, nós precisamos fazer algumas coisas. Então, por exemplo, não andar com quem pratica o mal. Se você quer ficar ao máximo imune, livre do mal, você deve já escolher suas companhias. Amizades. Você vai se relacionar com alguém, você solteiro, solteira, você que busca um relacionamento amoroso. Então, que tipo de pessoa você deve escolher? Qual o seu primeiro critério? Não deve ser o critério, naturalmente, de beleza, de vida financeira. Tudo isso pode estar na sua lista. Mas o primeiro critério, se você não quer viver um mau relacionamento, um relacionamento onde o mal impera, então não escolhe quem escolheu o mal para viver. Não escolha quem escolheu o mal para viver. Não escolha quem já escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma coisa lógica. Você é uma pessoa que se julga de Deus, do bem. Aí você vai e escolhe uma pessoa que não tem relacionamento com Deus. O que é que você espera desse relacionamento amoroso? Eu pergunto, me responda. O que é que você espera? Você que se julga luz, decide se juntar com as trevas. O que é que você espera? Ah, não, eu vou passar minha luz para ele, eu vou passar minha luz para ela, vai dar tudo certo. Não vai dar ruim, não. Exatamente o que o diabo falou para Eva. Não vai dar ruim. Pode comer que não vai dar ruim. E aí você depois reclama. Ah, mas por que a minha luz não pode converter as trevas da outra pessoa? Porque você já está partindo do princípio da desobediência. A palavra de Deus fala, a luz não deve se misturar com as trevas. E fala especificamente de relacionamento amoroso. Quem é luz não se envolve com trevas para um relacionamento amoroso. Você tem que relacionar com trevas, já basta, não é? Você está vivendo num mundo onde as pessoas escolhem as trevas e você tem que fazer negócio com quem é trevas, você tem que morar do lado, às vezes, de quem é trevas, você tem que ter um patrão que é trevas, você tem que ter um funcionário que é trevas. Basta isso. Você precisa trazer as trevas para sua cama? Precisa? Você que tem escolha. Eu não falo com você que já é casado com as trevas, porque você era trevas antes também. Vocês dois eram trevas. Vocês não tinham luz. Agora você é luz, você se converteu. Seu marido é trevas, sua esposa é trevas. Você vai deixá-lo? Não. Você agora tem que lutar para que ele se converta. Agora, você é solteiro? Você é solteiro que é luz, se julga luz. Você vai trazer as trevas para sua cama? Pense, só um pouquinho, só um pouquinho. Então, se eu quero evitar o mal ao máximo, eu tenho que deixar
de andar com quem pratica o mal. Não me juntar com quem pratica o mal. Primeira coisa. Seja namorado, namorada, seja amigo, veja bem as suas amizades, seja quem você segue nas redes sociais. Cuidado. E a palavra de Deus diz assim, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22, diz assim: examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Ou seja, eu tenho que examinar tudo. Se eu quero evitar o mal, eu tenho que examinar. Eu tenho que ficar de antena ligada, avaliar tudo. Não cochilar nesse mundo. Reter o que é bom, jogar fora o que é mal e fugir da aparência do mal. Quer dizer, se algo tem aparência de mal, nem sei se é ainda, mas tem aparência do mal. Então eu fujo. Eu nem quero ir lá para saber, não quero pagar para ver. Eu fujo. Sim, nós temos que ser covardes para o pecado. Covardes para experimentar a desobediência. Covardes para isso. Corajosos para obedecer a Deus, mas covardes para desobedecê-lo. Assim a gente vai evitando o mal, fugindo do mal, vivendo uma vida mais tranquila, mais pacífica, não 100% sem tribulação. Jesus disse que não é possível viver neste mundo sem tribulação. Nós vamos ter tribulações. Mas o que a palavra nos promete é que, se nós fizermos isso, agirmos com a prevenção, né, formos prevenidos, não andar com quem pratica o mal, fugir da aparência do mal, e além disso, para aquelas coisas que nós não podemos evitar, se nós estivermos habitando, morando no esconderijo do Altíssimo, então nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa casa, ele promete. E lá na oração do Pai Nosso, Jesus ainda ensinou que a gente deve orar, dizendo: e livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Ou seja, viver uma vida de oração, de temor a Deus, de obediência, andar na presença de Deus e vigiar e orar. Assim, meu amigo, minha amiga, nós vamos vencer, vamos sobrepujar o mal neste mundo. Abrace esta verdade, aprenda a lidar com ela e você será muito mais bem-sucedido. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.